tomar alguns cuidados, como por exemplo, se for pegar alguma coisa no chão, não dobrar a coluna toda para frente. Importante manter a cintura reta e dobrar o joelho, né? Dobrar o joelho e o quadril, se agachar, mas com a coluna reta, sem flexionar a coluna para frente. Isso evita algumas lesões degenerativas na coluna. Nos movimentos repetitivos, tipo varrer, é bom fazer de uma maneira sem rotacionar o tronco, para não prejudicar a coluna. Então, fazer o movimento contínuo, de forma básica, usando o cotovelo, o ombro, de maneira que não faça muita rotação ou esforço repetitivo. Ortopedista especialista em coluna tira dúvidas de trabalhador sobre principais lesões e tratamento. No bate-papo com o sindicato desta semana, o médico especialista em coluna, Dr. Cleiton Naves, conversa com os diretores Olímpio Barroso e Gilberto Alencar para falar sobre doenças da coluna e principais tratamentos que podem ser realizados. O tema é de grande importância, já que lesões desta natureza são muito recorrentes em trabalhadores da categoria. Saiba mais neste vídeo. Bom, hoje nós estamos aqui em mais uma sala de bate-papo aqui com um convidado especial hoje para trazer algumas informações em relação a problemas de saúde para os nossos trabalhadores. Olímpio, nosso diretor, né, da área de saúde, fez um convite ao doutor. Olímpio vai se encarregar agora de fazer a apresentação do nosso convidado de hoje. Bom dia a todos, nós estamos aqui no bate-papo, né? Eu queria que o Dr. Cleiton Naves se apresentasse para a gente aqui no primeiro momento. Bom dia a todos, sou Cleiton Naves, sou especialista em coluna vertebral, fiz a formação em medicina na Universidade Federal do Rio, do Estado do Rio de Janeiro, depois ortopedia, cirurgia da coluna, mestrado no INTO, Instituto Nacional de Ortopedia e Traumatologia. E estou muito grato pelo convite, né, por estar aqui hoje, podendo dar algumas orientações e alguns esclarecimentos para a categoria profissional. Ok. A nossa preocupação maior é a grande quantidade de trabalhadores lesionados, em média de 30%, né, em relação à coluna. Nós temos um problema muito sério também. A empresa não reconhece como acidente de trabalho ou doença ocupacional, problema de coluna, e principalmente os peritos NPS, né, o Previdência Social, que não reconhece essas doenças. Nós temos várias pessoas lesionadas que ficam nessa briga aí, vai e volta do NPS, e não consegue resolver a sua situação. Eu queria saber do senhor uma explicação para a gente aí. Entende? As doenças degenerativas podem ter relação com a ocupação do cidadão. Então, algumas doenças podem ser classificadas dentro das doenças ocupacionais, que têm relação com a função que a pessoa exerce no seu trabalho. E isso tem que ser muito bem caracterizado pelo médico do trabalho, né? Fazer um exame admissional antes de ele começar a exercer a função, os exames periódicos e, no caso, também o exame demissional, para a pessoa poder estabelecer um vínculo, uma relação com o exercício profissional e a doença. Nos casos que tem relação com o exercício profissional, sim, pode ser devidamente classificado como doença ocupacional. Deve ter que ser reconhecido naturalmente. Ok, valeu. Bem. Doutor, eu, por exemplo, tenho assim uma certa dúvida, né, e as pessoas perguntam muito, tem muitas pessoas que têm dúvida em relação a essa questão de operação, operar a coluna, fazer cirurgia de coluna, né, é arriscado, é meio complicado, pode ficar imobilizado, de cadeira de roda, enfim. O que é mito e o que é verdade? Até porque eu mesmo, né, já cheguei numa situação, já tive numa situação que me encontrei nessa situação de repente ter que operar ou não.
Aí eu dei graças a Deus porque com tratamento e tal eu consegui me restabelecer do problema que eu tive, um atropelamento, né, na própria coluna e tal. E aí não foi preciso operar, eu dei graças a Deus, porque pelo menos alguns anos atrás, há uns 20 anos atrás, eu vi muito isso e me deixou assustado. O que é mito e verdade nessa questão de cirurgia de coluna? Perfeito. A sua pergunta é a dúvida de muitos pacientes no consultório, né? Muita gente chega até mim, ou que já recebeu a indicação de cirurgia de um outro profissional, ou que está sentindo uma dor incapacitante e que decidiu tratar de forma cirúrgica, assim, né? E muitos me perguntam, eu vou ficar na cadeira de rodas depois que eu operar? Isso é mito, né? A cirurgia é um tratamento que serve para melhorar a qualidade de vida da pessoa. Então, ou seja, a pessoa tem uma condição que ela anda, você não vai submeter ao tratamento para piorar. Você mete um tratamento que vai dar qualidade de vida. Então, procedimentos, existem diversos procedimentos na cirurgia da coluna, né? E pode ser feito, aí depende de cada caso, cada paciente tem um caso, tem paciente que tem uma única hérnia de disco, que pode ser abordado por vídeo, por exemplo, pela endoscopia. Tem pacientes que têm diversas hérnias de disco, que já cabe um tratamento cirúrgico aberto. Tem pacientes que têm estenose de canal, hipertrofia de ligamento. Geralmente esses pacientes têm dificuldade para andar, sentem muita dormência, perda de força na perna. A maioria das vezes são os casos que a gente faz na cirurgia de descompressão e artrodese, né, que usa material, parafuso, esses casos mais graves, mais avançados. E existe também, não é o caso que tem a relação ocupacional, mas que é importante a gente citar, são as deformidades da coluna, né? Geralmente adolescentes, mas pode ter em adulto ou em criança pequena também, que tem escoliose ou cifose, que são patologias também, são doenças que em alguns casos necessita de uma intervenção cirúrgica. Sim. Quando a magnitude da curva é muito grande. Outra coisa também que é mito é sobre dor. O paciente ter um pouco de dor no pós-operatório é esperado, mas durante a internação o paciente recebe todos os cuidados das diversas especialidades. Então, a anestesia atua fazendo tanto durante o ato cirúrgico quanto medicações que funcionam a longo prazo, 48 a 72 horas após a cirurgia. Depois que o paciente sai do centro cirúrgico, importante manter uma analgesia plena, então a equipe clínica, a equipe do CTI, fazer a medicação correta, para o paciente ficar sem dor, né? Outro mito também que me pergunta se a pessoa vai voltar a andar, né? Então, caso não ocorra uma intercorrência grave, na maioria das vezes o paciente no dia seguinte já está de pé andando. Então a recuperação assim é bem rápida, né, na maioria das cirurgias. Lógico, as cirurgias mais complexas, secundária a trauma, por exemplo, como você falou, que aí você tem um dano muito grande devido ao trauma, ao atropelamento. Aí cada caso tem que ser avaliado particularmente. Mas na grande maioria das vezes, mais de 95% das cirurgias, os pacientes metem a cirurgia, dia seguinte está de pé e andando. Sim. Certo? Outra coisa que eu queria perguntar ao doutor, a gente tem o problema da ergonomia, né? Que geralmente as empresas, né, não levam isso à frente. O trabalhador tem que executar a função, executa sua função, o serviço tem que ficar limpo, né? E a empresa não olha muito para isso, correto? Então, necessariamente a ergonomia tem que estar atuando, né, no dia a dia, nas tarefas dos trabalhadores. Certo. Isso é fato. O trabalhador tem que ter todos os seus direitos assegurados. Então, um deles fundamental é o uso do EPI, né, do equipamento de proteção individual. Porque pode se submeter a alguma avaria, algum acidente, né? Então isso é importante. Sobre ergonomia, é bom o trabalhador tomar alguns cuidados. Como, por exemplo, se for pegar alguma coisa no chão, não dobrar a coluna toda para frente. Importante manter a cintura reta e dobrar o joelho, né? Dobrar o joelho e o quadril, se agachar, mas com a coluna reta, sem flexionar a coluna para frente. Isso evita algumas lesões degenerativas na coluna. Nos movimentos repetitivos, tipo varrer,
é bom fazer de uma maneira sem rotacionar o tronco, para não prejudicar a coluna. Então fazer o movimento contínuo, de forma básica, usando o cotovelo, ombro, de maneira que não faça muita rotação ou esforço repetitivo. Né? Sim. Alguns cuidados que podem ser tomados. Legal. Justamente eu ia perguntar a respeito disso, né? Muito embora o senhor não tenha assim, o conhecimento completo dessa atuação do Gari, mas já foram dicas aí que já deixou mais ou menos bem esclarecido para que a forma que usa a vassoura, então usa a vassoura, então o fato de estar indo para um lado para o outro, talvez realmente o senhor acabou de colocar. E a questão de pegar o peso, né, quando tiver que agachar, o agachamento é a forma correta, né? Isso é importante para a categoria que a gente também representa aqui. Agora, assim, você já foi bem específico, mas assim, na situação nas operações, qual na verdade, assim, o percentual que possa acontecer, não sei também se numa cirurgia não dá 100% certo, assim, quantas cirurgias a gente poderia estar avaliando, uma questão de repente de 10 cirurgias, uma pode não dar muito certo, ou não sei de quantas, não sei, porque assim, existe um percentual assim de não dar? Existe sim, na literatura a gente tem uma estatística, né, uma média de complicações que pode acontecer depois de uma cirurgia de coluna. Então, uma delas que é mais frequente, em torno de 3 para 100, 3%, seria infecção. Às vezes a pessoa submete ao procedimento cirúrgico, faz tudo certinho, toda a esterilização, mas ainda assim pode ter alguma infecção, da ferida ficar vermelha, de sair alguma secreção purulenta, a pessoa fazer febre. Nesses casos, o paciente tem que voltar para o hospital, receber antibiótico na veia, algumas vezes precisa ser reabordado, né, ser feita uma outra cirurgia, para fazer um desbridamento cirúrgico ali da ferida. Essa é uma das complicações, infecção. Uma outra complicação que pode ter também é quando você vai retirar a hérnia de perto do nervo, às vezes rompe a membranazinha do nervo, que a gente chama de dura mater. É uma durotomia, o nome correto. Então, quando isso acontece, o cirurgião precisa dar um pontinho nessa membrana e aí para isso cicatrizar. Quando isso ocorre, a gente geralmente deixa o paciente deitado uns 5 dias. Aí, nesses casos, o paciente não anda no dia seguinte da cirurgia. Sim. Ele fica 3 a 5 dias deitado, em decúbito zero, né, na cama, até que ele cicatrizar, para depois poder ficar de pé de novo. Mas recupera normalmente, volta a andar tudo direitinho. Isso ocorre em torno de 5% das cirurgias. Ou seja, a cada 100 cirurgias, acontece na média em 5 pessoas. Deixa eu dar uma falada aqui também. Em relação, né, o que a gente está podendo fazer para os trabalhadores, atualmente o Sindicato de ACEI, em conjunto com as federações de limpeza urbana, a gente conseguiu agora montar uma NR, que é a NR 38, de limpeza urbana e resíduos também, onde está envolvendo ali material de segurança, EPI, como o caminhão vai funcionar, todo tipo de proteção. É mais uma arma nossa para ajudar o trabalhador a evitar esses tipos de doenças que está acontecendo, né, nos nossos trabalhadores. É isso que eu queria falar. A partir de janeiro de 2024, essa norma estará em vigor. Ok? Isso é muito importante ter essas regulamentações para prevenir doenças, né? E sempre lembrar, né, que o profissional do ACEI, o Gari, é quem mantém a limpeza urbana. E isso evita milhares de doenças. Mas se não tivesse limpeza, proliferar ratos, poderia ter um monte de doenças. Então é uma categoria fundamental para a sociedade. Eu costumo dizer que o Gari, na verdade, ele é um agente de saúde, né? Um agente de saúde, porque ele cuida daquilo que pode provocar a doença, né? Trazer doença ao corpo humano. Doutor, eu, nesse momento, eu gostaria até de enfatizar, né, e parabenizar também o senhor, que nós temos uma funcionária que faz serviço aqui para o nosso sindicato, presta serviço aqui, e que me parece que o senhor foi o cirurgião dela, né? Fez a operação dela e hoje a gente se encontra com ela aí, andando perfeitamente, né? E como é que foi isso?
foi? A doutora Patrícia, né, foi submetida a um procedimento cirúrgico. Sim. E tratou a doença dela, né? Ela tinha uma estenose de canal, tinha 3 hérnias comprimindo o canal. Já tinha sido submetida a um procedimento previamente, né? E teve uma melhora parcial. E aí veio até mim, chegou contando seu quadro, suas dores, as limitações que ela tinha. E aí eu avaliei ela, sugeri o tratamento cirúrgico, expliquei os riscos, os benefícios. E ela aceitou ser submetida, ela gostou da indicação e quis tentar o tratamento cirúrgico. E acredito que ela foi bem sucedida. Se recuperou bem, voltou a andar, melhorou das dores, está em plena recuperação. Foi legal. Quero parabenizar o senhor aí, ó, Obrigado. né, por essa cirurgia que foi feita por ela, que a gente tem encontrado com ela aí, graças a Deus ela está legal. Então, beleza, parabéns. Agradeço, muito obrigado pelo convite. Nós é quem agradecemos o senhor ter aceitado o convite para vir dar um esclarecimento aí para nossa categoria e para outras pessoas que vão estar acessando o nosso canal lá no YouTube. Toque no sininho, não esqueçam e faça a sua pergunta, faça a sua sugestão que você queira. Ok? Obrigado a todos. Obrigado, doutor. Um bom dia. Obrigado pela satisfação enorme. Parabéns. Muito obrigado. Ok? Valeu, gente. Não deixe de assistir o nosso encontro semanal e participe. A participação da categoria poderá ser feita através das nossas mídias sociais. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like e ative as notificações. Saiba em primeira mão sobre novos vídeos. Afinal, o sindicato é você e para você.